Olá, pessoas maravilhosas, bem-vindas a esta Masterclass especial de final de ano, promovida pelo projeto Me Acolhe, da psicóloga e logoterapeuta Renata Rúbia. Esse projeto visa acolher e fortalecer mulheres a partir do autoconhecimento e principalmente desenvolvimento do amor próprio. É um projeto muito legal. Segue lá no Instagram, @mea.reencontrando, tá bom? E eu sou o psicólogo Daniel Soares, gestalt terapeuta, logoterapeuta, sou professor em cursos de graduação, pós-graduação, supervisor clínico e de tempos em tempos também ofereço cursos e workshops sobre temas ligados à logoterapia, gestalt terapia e desenvolvimento pessoal de um modo geral. Segue lá no Instagram, Daniel Soares Psico, e aí você poderá acompanhar o meu trabalho e minhas postagens diárias, tá bom? É isso, gente. Então eu quero começar essa nossa jornada com uma pergunta muito direta. Quantas vezes você já sentiu que os seus sonhos estavam sendo sabotados? Mas não por outra pessoa, e sim por você mesma. Sabe como se houvesse aquela voz interna ali que fica sussurrando dúvidas, espalhando medos, criando barreiras invisíveis? É frustrante isso, não é, gente? Então, assim, porque ao mesmo tempo em que nós desejamos crescer, conquistar, prosperar, algo dentro de nós parece que vem ali, ó, puxa o freio de mão, são os sabotadores internos. É sobre isso que nós vamos falar hoje e até o final dessa nossa masterclass nós temos aí alguns grandes objetivos. Quais são eles? Primeiro, ajudar você a compreender então o que são sabotadores, quais são os principais sabotadores, aprender a identificar aqueles que são mais presentes na sua vida e principalmente, né, o mais importante, ajudar você a encontrar estratégias para minimizá-los e substituir esses sabotadores por impulsionadores, para que você possa realizar cada vez mais aquilo que é importante, aquilo que é valioso em sua existência, tá bom? Então, vem comigo que nós estamos apenas começando. Bom, falar de sabotadores, né? Ai, 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 os sabotadores, eles são sorrateiros, eles são disfarçados de autocrítica, eles vêm disfarçados de insegurança, eles vêm ali com aquela capa de um medo sutil de ser fracassada, do que os outros vão dizer, do que os outros vão pensar, ou às vezes até mesmo aquele receio de ser boa demais, de ficar em evidência. Enfim, os sabotadores, eles nascem das histórias que contamos a nós mesmos. Histórias sobre o que merecemos, sobre como que o sucesso pode ser muitas vezes perigoso ou ameaçador, ou como que o fracasso seria o fim da linha. Mas aqui que está o ponto, gente. Isso é muito importante. Essas histórias não são a verdade. São apenas interpretações. E como toda interpretação, elas podem ser mudadas. Você acredita nisso? Você crê que é possível mudar a sua história? Pois bem, em 24, quase 25 anos me dedicando a atender pessoas no consultório, eu sou testemunha ocular, porque eu acompanhei centenas, sei lá, talvez milhares de casos de pessoas que conseguiram não reescrever o que já foi vivido, o que já estava escrito, mas a partir de um determinado momento começar um novo e mais significativo capítulo da sua própria história. A questão aqui é assumir que você é o autor, você é a autora dessa história. E é para isso que a gente está aqui hoje, tá bom? Para falar, entre outras coisas, também de como mudar então essas narrativas que são sabotadoras muitas vezes daquela pessoa que você pode e deve
ser. Então, nessa nossa Masterclass de hoje, nós vamos tirar esses sabotadores da sombra e vamos entendê-los, encará-los, enfrentá-los e, acima de tudo, desarmá-los. Porque você veio ao mundo não para se sabotar, mas você veio para brilhar. Aproveita e dá um print nessa tela. Eu não vim ao mundo para me sabotar, eu vim para brilhar. Você, deve, um conselho que eu dou aqui, você deve todos os dias ler, falar e sentir isso. Qualquer hora, em qualquer momento de desânimo, de dificuldade, coloca a mão no seu coração e fala: eu não vim ao mundo para me sabotar, eu vim para brilhar, tá bom? Então é isso, assuma esse compromisso com você, beleza? Vamos em frente. Bom, aqui nós vamos falar então um pouquinho sobre o conceito, de sabotagem na psicologia. Na psicologia, a sabotagem, ela se refere aqui, a comportamentos ou padrões de pensamentos que de alguma forma seja consciente, aquilo que eu sei, aquilo que eu delibero, aquilo que é parte de uma vontade minha, ou mesmo inconsciente, aquilo que eu não tenho acesso, que impedem uma pessoa de alcançar os seus objetivos. Então, esses sabotadores, eles podem surgir do medo do fracasso, da baixa autoestima ou até mesmo pela dificuldade em lidar com o sucesso. Isso acontece muito, gente. Em muitos casos, os sabotadores eles são alimentados por crenças limitantes. O que são crenças limitantes? A gente fala muito disso por aí, mas pouca gente explica. Crença limitante nada mais é do que um pensamento central que te acompanha e que muitas vezes limita a sua realização, limita a sensação de merecimento, de realização, de conseguir fazer as coisas. É mais ou menos aquela crença bem profunda que está dentro de você, que está muito associada à sua identidade. Sabe quando você diz assim: eu sou incapaz? Ou isso não é para mim, ou eu jamais conseguirei tal coisa? Pois bem, isso é uma crença limitante. Isso daí, se a gente pegar de novo essa metáfora da história, pega o caderninho da vida, em algum lugar da sua história foi escrito ali: ah, eu sou isso, eu sou aquilo, Ou, geralmente comparações. Você é assim, fulano é melhor, você nunca vai ser de tal coisa, você nunca vai conseguir isso. E essas histórias, elas ficam gravadas. E aí elas se tornam crenças que nós, acabamos repetindo para nós mesmos sem saber, tá bom? Então veja, em muitos casos, então, os sabotadores, eles são alimentados por essas crenças limitantes ou mesmo por expectativas externas ou pressões sociais. O que os outros vão dizer, o que os outros vão pensar, o que os outros esperam de mim, tudo isso tem uma influência muito grande. E todos esses sabotadores, eles podem minar, diminuir, dificultar o seu progresso pessoal ou mesmo profissional. Então, gente, quando nós falamos de sabotagem, nós estamos nos referindo àquelas armadilhas que muitas vezes criamos para nós mesmos, sem nem perceber. Então, assim, imagine uma pessoa tentando atravessar uma ponte para chegar ao outro lado, onde estão os seus sonhos. Agora imagina que no meio do caminho, essa mesma pessoa, ela começa a soltar as tábuas dessa ponte. E não as que estão para trás, as tábuas que estão na frente. Ou seja, é estranho isso, não é? Ela mesma se impede de seguir adiante, de prosseguir, de atingir aquilo que ela busca. E é exatamente isso que os sabotadores fazem. Eles desmontam o caminho enquanto nós tentamos avançar. E aí dá uma sensação de paralisação, de frustração, de muitas vezes de incompreensão. A pergunta que vem muitas vezes é: por que nada dá certo para mim? Por que eu nunca consigo? Por que eu nunca chego lá do outro lado? Aquela sensação de nadei e morri na praia. Então, os sabotadores, gente, eles nos impedem de chegar onde nós queremos. Bom, agora falando nisso, a gente está aqui para identificar os sabotadores.
esse talvez seja, como a gente colocou aqui, o passo mais importante. Se eu estou percebendo que eu mesmo estou tirando ali o meu chão, as tábuas que formam a ponte para onde eu quero chegar, é importante eu identificar como que eu faço isso. Gente, anota isso no seu coração. Não são os outros, não é Deus, não é o governo, não é a economia, não é a guerra lá no outro lado do mundo, não é o preço do dólar, não são as suas condições biopsicossociais, mas principalmente é a sua condição espiritual, é a sua liberdade interior de se posicionar diante de todas essas situações. É óbvio, gente, eu não vou ser hipócrita nem ingênuo de dizer que todo esse contexto não influencia. Influencia, claro que influencia. A fome é real, o boleto para pagar é real, a doença é real, a guerra é real, tudo isso é real. Mas nós somos muito mais do que tudo isso. Muitas vezes nós justificamos a nossa paralisação, justificamos a nossa falta de engajamento por conta desses fatores externos. Então, o que eu quero propor aqui é: pare de tirar do mundo exterior a responsabilidade pelo seu sucesso, pelo seu progresso, né? Por aquilo que você pode ser. Para de usar os outros como desculpas e identifique quais são os seus sabotadores, em que parte dessa ponte você mesma, você mesmo está arrancando as suas tábuas e impedindo o seu próprio progresso. Tá bom? Então, assim, vamos olhar muito para isso, vamos trabalhar um pouquinho disso agora, tá bom? É uma coisa que eu costumo dizer muito, né, para os meus clientes, meus pacientes, meus alunos também é o seguinte: você não vence o que você não enxerga. Anota essa também no seu coração. Você não vence o que você não enxerga. Então, a partir de agora, sempre que você sentir uma frustração, sempre que você sentir uma trava, ou aquele famoso eu não consigo, sabe? Você vai fazer o seguinte: para tudo. Pergunte a si mesmo: o que eu estou pensando agora? O que está se passando na minha cabeça agora? E aí é o seguinte: por que eu estou acreditando nisso? A minha mente está dizendo que eu não consigo. A minha mente está dizendo que isso não é para mim. E a pergunta é: por que eu devo acreditar neste pensamento que a minha mente está me oferecendo? Imagina o seguinte: a sua mente é como um grande vendedor, agora em final de ano, desesperado para bater meta, né? E ele quer te empurrar a qualquer custo essa ideia. Então, ó, compra essa ideia. E o que você faz? Primeira coisa é perguntar: eu quero isso, eu acredito nisso, eu preciso fazer disso uma verdade para mim? Então essa é a questão. Pare, identifique o pensamento e pergunte: eu quero comprar esse pensamento? Deixa o pensamento vir, não depende de você. Isso ele vem, simplesmente vem. A questão é: você vai se agarrar a esse pensamento? Você vai pegar e colocar no bolso esse pensamento? Não. Então você vai perguntar apenas isso: eu quero isso para mim? Não. Eu preciso acreditar nisso? Não. Isso é mesmo verdade? Ou isso é um sabotador disfarçado querendo me fazer desistir? Entende? Então, gente, sabe qual que é o grande e talvez maior erro? É agir no automático, que é o que a gente aprende a fazer desde criança. É deixar que esses sabotadores tomem controle. Então, primeira coisa é essa: saia do automático. Identificar é trazer luz, é consciência, é sair do automático e assumir o controle, a direção da sua própria vida, tá bom? Então, assim, sempre que você identificar um sabotador, repita para você mesma a nossa frase que a gente vai ouvir até o final dessa nossa Masterclass: eu não vim ao mundo para me sabotar, eu vim para brilhar. Isso mesmo. Repita de novo: eu não vim ao mundo para me sabotar, eu vim para brilhar. Perfeito. Então, gente, repita isso 1.000.000 de vezes, infinitas vezes, sempre que você identificar um sabotador.
Essa é uma forma de sair do piloto automático, assumir o controle da vida e principalmente assumir a responsabilidade pelas suas atitudes diante daquilo que o mundo te oferece, mesmo nos piores contextos, mesmo quando você não escolheu a dificuldade, a dor, a doença, o desemprego, a falta de dinheiro, mas você pode escolher então como se posicionar diante disso tudo, tá bom? Então assim, mais uma reflexão aqui e a gente passa para o próximo slide. O que é que está te travando hoje que você precisa encarar de frente? Isso é algo importante, parte desse processo, né, de identificar, de sair do piloto automático, é basicamente olhar para isso. O que está me travando hoje? Então, vamos apresentar aqui para vocês os principais sabotadores e aí depois você vai analisar e vai buscar em você mesmo identificar quais são esses sabotadores que estão me paralisando. Nem sempre é apenas um, às vezes são vários, às vezes eu falo que é uma combinação de sabotadores, às vezes é aquele que, né, é mais frequente, mais presente e mais intenso, mas sempre ele nunca vem sozinho. Então, e até porque vocês vão perceber aqui que um está muito associado ao outro, está muito conectado ao outro. Então, antes de mais nada, então, vamos acompanhar aqui e identificar quais são os principais sabotadores. Bom, colocamos aqui então, né, listamos alguns, isso não significa que sejam somente esses, esses são os que nós mais encontramos de um modo geral, tá bom? São os principais inimigos da sua jornada. Agora a gente vai falar, então, vou falar aqui para vocês os três primeiros: a comparação, a procrastinação e o perfeccionismo. Olha, só de falar nisso eu já posso ter um monte de gente aí do outro lado da tela que já ficou agitado, já se identificou. Fala aí, escreve nos comentários. Isso aí, pode escrever. Bom, então assim, comparação. Quando você era bem pequenininho, você só era você. E você não queria ser mais ninguém. E você vivia pautado em quem você era, no que você precisava, no que te fazia bem. Mas aí começa essa história de comparação. Tá vendo o seu irmãozinho? Olha como ele é inteligente. Tá vendo a sua prima? Olha como ela é organizada, olha como ela é limpinha, olha como ela penteia o cabelo, olha que ela tá vendo as suas amiguinhas da escola, olha como ela tá em forma, olha o corpo dela, olha o corpo dele, olha o que o outro está trabalhando, olha o outro já tem idade, já comprou um carro, olha o outro já tem a casa, olha o outro já fez uma viagem internacional. Aí começa, gente, uma série de mudanças de perspectivas. Você sai do seu eixo central e você passa a orbitar em torno do que os outros fazem, de como os outros vivem e de quem os outros são. Regra de mãe: você não é todo mundo. Simples. Traz isso, coloca isso para dentro. Eu não sou todo mundo. Eu não tenho que me comparar. A minha história não é igual à história do João, da Maria, nem do José. A minha história é a minha história. Então, assim, eu não nasci com a mesma base, com os mesmos recursos, com o mesmo DNA, com a mesma cultura, com a mesma relação familiar, com o mesmo ambiente social, econômico. Então, assim, por que eu tenho que chegar no mesmo lugar, no mesmo tempo? Pare de se comparar, tá bom? A comparação é uma das piores armadilhas ao progresso, ao desenvolvimento e ao sucesso pessoal. Você está olhando o palco dos outros, que é o que a gente vê, por exemplo, nas redes sociais, as pessoas brilhando, sem ver os bastidores. E na sua vida, você está ali o dia inteiro vivendo os bastidores, né? Então, assim, tem uma frase que eu gosto muito, que é atribuída ao Chico Xavier e que diz assim: aos outros eu dou o direito de serem como são, a mim dou o dever de ser cada dia melhor. Então, gente, o que eu quero dizer com isso, né? A única pessoa com quem você precisa se comparar e competir é com você mesmo, é com quem você foi ontem. Se a sua vida não está boa,
Então trabalhe para amanhã ela se tornar uma vida melhor. Se você não está feliz com seus resultados, trabalhe para ter resultados melhores. Se você não está feliz em como você se sente, trabalhe para você se sentir melhor. Então compare-se com o eu de ontem, com o eu de uma semana atrás. Quando você começa a se cuidar, quando você começa a estudar mais, orar mais, cuidar da saúde física, quando você começa a dormir melhor, se alimentar melhor, conviver com pessoas que te colocam mais para cima, é nítido o resultado. Em poucas semanas, às vezes em poucos dias, você já vê que você se transformou numa outra pessoa. Este é um dos principais convites que nós fazemos aqui hoje para você. Torne-se a melhor versão de você mesmo, de você mesma, independente das versões das outras pessoas, tá bom? Outro tema importante aqui para a nossa jornada: procrastinação. Eita, essa é uma palavrinha que dá até trava a boca, né? O trava-língua. A partir de agora, então, toda vez que você perceber que está adiando algo, pergunte-se, né? Procrastinar basicamente é isso. Eu tenho que fazer e eu não faço. Eu sei que eu tenho que fazer, mas eu não consigo fazer. Eu vou empurrando, eu vou deixando, eu vou postergando. Então, sempre agora, né? Eu quero que você se pergunte isso. Eu estou adiando porque não é importante ou porque eu tenho medo de falhar? Eu estou adiando porque não é importante, porque eu tenho medo de não ser o melhor? Eu estou adiando porque não é importante, ou eu estou adiando porque eu não tenho certeza do que os outros vão dizer, vão pensar? Porque se for o caso, né, presta atenção nisso. Uma frase que eu gosto muito diz: é melhor um feito do que um perfeito. E aí, se você identificar, né, a questão é importante aquilo ser feito? Então, dedique-se para fazer o que tem que ser feito. Se for o caso, fracione. Coloca lá, divide. Por exemplo, tenho que arrumar a casa. Eu não vou conseguir arrumar a casa? Ok, arruma o quarto. Amanhã você arruma o banheiro. Amanhã você limpa a cozinha. Divida em partes menores e determine que você vai fazer aquela parte. Se algo tem que ser feito, gente, faça. Não pense, apenas faça. Quer cuidar do corpo? Eu tenho dificuldade para... Não espera segunda-feira para começar a dieta. Não espera a semana que vem para começar a fazer uma atividade física. Não espera estar matriculado na academia ou ter dinheiro para comprar um tênis novo. Não. Faça o que você pode com aquilo que você já tem à sua disposição. Vai fazer uma caminhada na rua de 20 minutos, se esse é o tempo que você tem, de chinelo, se você não tiver um tênis, não tem problema. É melhor feito do que o perfeito. Vejam, a questão aqui não é o resultado apenas. As pessoas se prendem e se perdem. Por quê? Porque focam no resultado. A questão aqui é o valor. Quando eu me proponho a fazer uma dieta, ou praticar uma atividade física, ou melhorar as minhas relações sociais, ou ler um livro, fazer um curso, não é apenas sobre o resultado. É aí que as pessoas se perdem. Por quê? Porque o resultado nem sempre vem de modo imediato. É sobre o processo. Quando você começa a sua reeducação alimentar numa terça-feira, quando você começa a fazer a caminhada numa quinta-feira, quando você começa a resgatar amigos que vão te impulsionar a fazer coisas em qualquer dia, sem esperar, você já está praticando o autocuidado. O valor presente aqui é: eu estou cuidando de mim, eu estou fazendo algo bom por mim, eu estou plantando a pessoa que eu quero ser no futuro, que eu posso construir. Então é sobre colocar-se em movimento, gente. Tem uma lei da física, né, que é a inércia. Um corpo parado tende a permanecer parado, em repouso. Um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. E aí eu te pergunto: você está parada? Está parado? Ou está se movimentando? Veja como é difícil. O mais difícil do que se movimentar é começar a se movimentar. Então, gente, a questão é essa. Não pense: eu tenho que me movimentar. Vai e se movimenta. Faz o que é possível. Anota isso no seu coração. É melhor um feito do que um perfeito. Qual é o melhor tempo e o melhor lugar para começar? Aqui e agora.
Vejam, depois, amanhã, quando eu tiver tal coisa, quando der certo, depois das festas. Não, isso são sabotadores. São desculpas que você encontra para você mesmo, tá bom? E outra coisa que está muito associado, né, um outro sabotador muito comum, também está associado à procrastinação, é o perfeccionismo. Essa mania de querer tudo impecável. Isso só faz você parar no meio do caminho, porque você começa a gerar mobilizar tanta energia, se desgastar tanto planejando, correndo atrás de detalhes que às vezes não são necessários, criando expectativas enormes, gigantescas, que quando você começa a fazer, você já está exaurido, já está cansado, já está exausta, já não consegue fazer mais nada. Entende? Fala aí, escreve nos comentários se isso já não aconteceu com você. Que é tanto fazer aquela coisa maravilhosa que no final não sai nem o médio, nem o simples. Então, assim, perfeccionismo, como vocês já devem ter notado, está muito associado também com a procrastinação e também com a comparação. Que é isso, ai, eu tenho que fazer o melhor, eu não posso errar, eu não posso falhar, o que os outros vão dizer sobre mim, sobre o meu trabalho, sobre o meu desempenho. Veja, está tudo associado, tudo associado. Então, assim, não confunda capricho com perfeição, não confunda orgulho com perfeição, não confunda vaidade com perfeição. Muitas vezes a pessoa perfeccionista ela não está fazendo porque ela tem que fazer, porque ela acredita naquilo que tem que ser feito. Ela faz pensando sempre, né? O desempenho dela, o que ela faz é sempre um espelho de quem ela é, da pessoa que ela é, da imagem que ela quer projetar para o mundo. Então veja, isso é orgulho, isso é vaidade. É melhor você fazer o que você tem que fazer do que ficar preocupado em como os outros vão ver o modo como você fez. Faça. Faça de coração, faça porque faz sentido fazer. Como consequência, como um efeito colateral, quanto mais você se dedica a fazer o que tem que ser feito com amor, com cuidado, com dedicação, naturalmente também a sua imagem vai sendo projetada como alguém que cumpre, como alguém que é bacana, como alguém que tem um bom desempenho, que é uma pessoa de confiança e por aí vai. Não foque na sua imagem, foque naquilo que você tem que fazer, porque aquilo tem um sentido de ser feito. Foque no sentido, para que eu estou fazendo o que eu tenho que fazer? Eu não cuido dos meus filhos porque eu quero que eles me reconheçam como um bom pai. Eu cuido dos meus filhos porque o sentido do amor se manifesta em dar o que é melhor para eles, em zelar pela vida deles, pelo crescimento deles. Ser um bom pai ou não, isso é apenas uma consequência, tá bom? Pensa nisso, traz isso para a sua vida. Bom, então assim, só olhando por cima aqui, né? Fica aqui então uma reflexão para vocês. Qual desses 3 sabotadores está te travando agora? Né, que está presente aí nesses últimos tempos na sua vida, né? Quem que se identifica com essas travas, gente? Escreve aí nos comentários que eu quero saber. Não tenham medo, fique tranquilo, ninguém tá nem aí para você. Escreve lá, deixa a vergonha de lado, a vaidade de lado, o orgulho de lado, aceita. Como eu falei, tira da sombra e joga a luz. A melhor maneira de mudar alguma coisa é essa, jogar luz, trazer para a consciência, tá bom? E, além disso, repita aqui comigo, escreve lá no comentário também, eu não vim ao mundo para me sabotar, eu vim para brilhar, tá bom? E vamos em frente agora aos próximos sabotadores.